Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de CyberSul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Maico Valera, administrador da plataforma, que é formada por um site, o podcast e um canal do YouTube. Hoje, o nosso tema vai ser marketing para pequenos negócios. E para conversar sobre esse tema, eu já estou online com o Carlos Vidigal. Ele é fundador do Mercado Conecta. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Michael. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar sobre marketing aí para pequenos. O prazer é nosso, a gente já agradece agora a tua participação e vamos começar então falando o que é o teu negócio, né? Como é que é a tua jornada aí com a Mercado Conecta? O Mercado Conecta é um hub de nanoempreendedorismo. Hoje nós temos 1.750 pessoas na nossa base que são nanoempreendedores. O que é nanoempreendedor? É aquele que faz tudo. É aquela pessoa que produz, que cuida do marketing, que cuida das vendas, enfim. É um pequeno empreendedor mesmo. O Mercado Conecta hoje tem uma loja aqui no Brooklyn, em São Paulo. Nós começamos, na verdade, na pandemia, antes da pandemia, como um grupo de apoio dentro do Facebook. Esse grupo de apoio falava sobre algumas características do nosso negócio, que era testar produto em feira, que era fazer negócios direto com o cliente, ferramentas de gestão e tudo mais. Depois veio a pandemia, acabaram as feiras, enfim, né, o lockdown veio e fechou tudo, e a gente criou alguns eventos online, que a gente fez 12 eventos online no Mercado Conecta, e conseguimos escoar a produção de aproximadamente 300 expositores, 300 marcas diferentes ao longo desses 12 eventos. Foi muito legal. E aí o Mercado Conecta evoluiu após a vacinação, evoluiu para uma loja. E hoje nós temos, na verdade a gente chama de espaço, a gente fala que é loja, mas eu chamo de espaço, porque não é só loja, a gente tem aqui um espaço de ocupação, nós temos alguns espaços de introdução de marcas e também capacitação de vários cursos que a gente dá aqui para o nanoempreendedor, para essa pessoa que decidiu empreender na vida. Muito, muito interessante. Vamos ter bastante assunto, saíram do online pro offline, pro presencial, vai ser bem legal o nosso bate-papo. Tu já explicou um pouquinho aqui da minha segunda pergunta que eu ia te fazer, né? O que são os nanoempreendedores, né? Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais esse conceito aí, que não é muito comum, Sim. né? Vamos lá, a gente, vamos dizer assim, na formalidade, a gente conhece os empreendedores autônomos e os microempresários, né? Como é que tu conseguiria definir mais especificamente o que são esses nanoempreendedores? Eles têm negócio formalizado, eles têm CNPJ, e como é que tu enxerga hoje eles na economia brasileira? Assim, qual é que é a importância, o que eles representam hoje para esses mercados locais? Nós temos aí são duas categorias, mas nós temos aí duas vertentes. Nós temos a maioria, primeiro que a maioria do perfil do nanoempreendedor é a maioria mulher, que se viu numa necessidade ou porque saiu do mercado de trabalho depois que engravidou, ou porque não tinha nenhuma ocupação anterior e aí decidiu fazer alguma coisa. A maioria dessa categoria, ela opta por fazer alguma coisa daquilo que ela sabe fazer. Por exemplo, fazer um sabão, fazer um sabonete, fazer um bolo, fazer um brigadeiro, um doce. Ela pega já alguma habilidade que já tem e aí ela desenvolve essa habilidade e transforma isso em venda, transforma em produto e vende. Mas ela não criou ainda uma marca autoral. Ela não deixa de ser nano, mas ela não tem uma marca autoral ainda. No máximo vai acontecer o bolo, o doce da avó, o doce da tia, o doce o nome da pessoa, alguma coisa desse tipo. Mas nós temos também essa outra categoria que já é formalizada, né? Na maioria dos casos já é formalizada, já é uma MEI, na maioria dos casos, que desenvolveu um produto, desenvolveu uma marca, desenvolveu um nome, uma identidade visual,
e trabalha testando os produtos em feiras de criativos, ou já tem algum ponto de venda em alguns casos, também já tem uma capilaridade na internet, já consegue fazer venda direta e venda por atacado, né, ou venda para algum ponto de venda, mesmo que pequeno. E se a gente juntar esses dois, a gente está falando aí de 30% do PIB, que são os microempreendedores, os nanoempreendedores estão nessa categoria também. Né? A gente viu aí um aumento muito grande dessa categoria nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia e o aumento do desemprego, mas essa característica do nano, né, que a gente fala, dentro desses 30% que corresponde dos 30% do PIB brasileiro. Então, nós temos essas pessoas que estão empreendendo em categorias diferentes, em níveis diferentes, né? E como eu falei, o nano, ele vai dessa mulher que está vendendo... quase informal. Quase informal, que está vendendo brigadeiro, e também vai para uma marca que já tem uma identidade, que desenvolveu, que teve algum certo investimento, que conhece muito bem seu público, já tem informações de marketing para poder administrar um negócio, por exemplo, na internet muito bem, ou mesmo ou administração de pontos de venda. Então, são essas duas características aí, mais os principais. Então, a gente pode dizer que prioritariamente são empreendedores individuais, são pessoas autônomas, e a gente pode dizer também que seriam trabalhadores artesanais que lidam com produtos nesse formato, assim? Exato, geralmente tem um grau enorme de artesanato aí no meio, né, de manualidade, ou alguma coisa feita à mão, ou feita em pequenas cozinhas industriais, enfim, ou feitas, né, dependendo da categoria que você está. Por exemplo, cerâmica, quem faz cerâmica precisa ter o seu estúdiozinho, seu ateliê de cerâmica, ou pelo menos ter acesso a isso. Então nós estamos falando aí de pessoas que investem em algum tipo de atividade, e que conseguem criar alguma marca autoral e que usa a manualidade ou alguma coisa que sabe fazer, alguma técnica específica para poder desenvolver produto. Muito interessante, eu acho que todo mundo que está ouvindo já sabe, já entendeu quem são essas pessoas, né? E elas estão em todas as cidades, elas estão quase em todos os lugares, né? No nosso dia a dia a gente está passando por esse tipo de nano empreendedor, né? Sim. E o pessoal já deve ter entendido a importância deles, né? Para pequenas demandas, né? Do dia a dia, né? Mas vamos lá, agora falando mais do nosso assunto central, né? Vamos falar de marketing. E é legal, antes, fazer um parênteses, que quando se fala em marketing para esses pequenos empreendedores, eu acredito que a maioria deles já relacionem a venda, né? Marketing de venda, como vender mais, né? Mas é legal a gente falar, é interessante a gente falar que quando a gente fala de marketing, principalmente do ponto de vista acadêmico, a gente tem um mix, né? Um mix de processos, um mix de demandas, de expertises aí que a gente vai estar lidando, né? Nesse caso aqui, vamos tentar focar mais, então, talvez em publicidade e venda, talvez, que são as maiores, né, necessidades desse pequeno empreendedor, Sim. É o que normalmente ele precisa mais de ajuda, né? Então, pensando nesse ponto de vista e da tua experiência próxima a esse público, hoje, quais são as principais estratégias que seriam mais aderentes para esse público de nano empreendedores? Que eu imagino muitos deles, quando vai, por exemplo, buscar meios de fazer publicidade, tem uma tremenda dificuldade de investimento, né? De alocar recursos, por exemplo, numa propaganda ou num Google Ads, em redes sociais. A gente sabe que para tu ter resultado com mídias digitais, por exemplo, precisa de investimento financeiro, né? Então, do teu ponto de vista, o que tu acha que são as estratégias mais aderentes, pensando em marketing, publicidade e vendas? Eu vou fazer um parênteses antes de responder sobre isso, mas é que, na verdade, uma das partes do marketing que é mais importante para depois a gente pensar numa estratégia de publicidade, na verdade não, né? A gente sabe que, como você bem disse, o marketing tem muito mais vertentes, muito mais coisas importantes para falar. Porém, a precificação é um dos pontos importantes e que eu acho que pega muito para o pessoal que é nano, que é pequeno,
que é saber precificar o produto, né? Antes de tudo, porque você fazer investimento na internet, por exemplo, todo mundo quer vender no Instagram, todo mundo quer vender no Facebook, todo mundo quer vender nos marketplaces também, todo mundo tem acesso a essa informação e são ferramentas realmente muito boas para você começar. É uma ferramenta que precisa de aprendizado, é uma ferramenta que são ferramentas que você precisa de conhecimento, estudo, porém elas estão aí disponíveis para todo mundo, não tem grandes questões para ser resolvidas em relação a isso, você não precisa muito de ninguém para fazer isso, sozinho você consegue aprender, se você quiser, com esforço, obviamente, mas o mais difícil é precificar, e aí se você faz um investimento em marketing ou publicidade, mesmo que você tenha algum dinheiro para investir, se seu preço está errado, se seu produto não foi bem desenvolvido, também isso tem um impacto muito, muito forte na publicidade. Então, é legal. Hoje em dia, fazer publicidade na Meta ou em qualquer empresa da Meta, ou fazer publicidade no Google, enfim, isso é primordial. A gente não pode falar que eu consigo fazer marketing offline somente. É muito raro a gente encontrar uma empresa que faz marketing offline. Existe sim, o que existe são as feiras de criativos, são as feiras que são investimentos que as pessoas fazem, os pequenos fazem, para testar o produto. Essa é uma estratégia inicial de marketing muito boa, porque se você vai para a internet logo de cara, você não tem um feedback muito rápido sobre aquilo que você vendeu. Agora, se você está frente a frente ao cliente ali, falando com ele, mostrando o seu produto e ele consumindo, muitas vezes na tua frente ele consumindo o produto, isso já é um feedback que você tem na hora, que você tem que construir isso, você vai melhorando cada vez mais o produto. Então, testar o produto nas feiras é uma estratégia de marketing adequada para quem está começando. A internet seria de maior aderência depois disso, que é você investir em Google Ads, investir em Facebook, e eu diria que até tem uma escalada aí, que seria primeiro Facebook Ads e depois Google Ads, porque o Google é um pouco mais complicado para as pessoas, geralmente, do que o Facebook. Mas a internet está aí, é legal ter uma ferramenta de vendas online, como um site, um e-commerce, então as pessoas precisam também, na maioria dos casos das marcas autorais, elas já têm um e-commerce, elas tentam, pelo menos, ter um e-commerce, ter uma aderência. E aí, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais em um outro nível, seriam os marketplaces. Entrar em marketplaces grandes, como Amazon, Magazine Luiza, B2W, enfim. Isso é possível para quem é pequeno. Mesmo Shopee, hoje em dia, que está bombando aí, né? O próprio Mercado Livre. Então, isso não é um bicho de 7 cabeças você investir nisso, mas é uma estratégia que você vai seguindo e você vai aderindo aos poucos, eu diria. Você não precisa sair fazendo tudo, a primeira coisa seria testar o seu produto. Você não testa o seu produto no seu cliente, se você não tem o preço adequado, fica mais difícil aderir a alguma estratégia de marketing com eficácia, com resultado, né? Então, muito interessante. Tu já falou 3, 4 vezes aqui termos que tem muito a ver com a nossa próxima questão. E aí eu vou dar uma guinada aqui e vou ter que, obviamente, a gente tem que falar, hoje a gente está em 25 de maio de 2022, mas a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Sim. E lembrar que há um pouquinho mais de 2 anos a gente começava uma pandemia, a gente viu uma mudança grande em vários segmentos, alguns deles ligados à tecnologia. Tu já falou aqui, foi muito feliz na tua colocação de falar sobre os marketplaces, que eu acho que foi o grande boom nessa pandemia, foram dessas plataformas, né? Mas a gente sabe que no meio dessa loucura que foram esses 2 anos de pandemia, muitas pessoas, muitos profissionais foram catapultados para o empreendedorismo, né? Por que eu digo essa expressão? Porque realmente se viram sem emprego, foram demitidos e tiveram que fazer alguma coisa para sobreviver, e muitos deles são nesse perfil do nano empreendedor, né? Tiveram que vender alguma coisa para sobreviver, né? E aí vem a outra questão que tu falou sobre, por exemplo, como precificar, né?
precificar é uma questão educacional de empreendedorismo, né? E aí, sobre esse ponto de vista, até que ponto tu acredita que a falta de educação em marketing, em planejamento, em outras questões ligadas ao gerir empresa, podem hoje inviabilizar o negócio ou inviabilizar o crescimento desses nanoempreendedores? Tu acredita que essa falta de educação é um grande obstáculo ou existem outros desafios maiores? Eu acho que é um grande obstáculo e ainda existem desafios maiores, né? Na verdade, não é fácil, na verdade. Quando você entra, e como você disse bem, as pessoas entram no empreendedorismo, nesse nível de empreendedorismo, geralmente é por uma necessidade, não é porque herdou dinheiro, não, eu entrei porque eu perdi o emprego, então, ou eu não tenho uma atividade, ou meu marido perdeu o emprego, isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui. Meu marido perdeu o emprego, eu não tenho o que fazer, estamos aí com a família, tem coisa para fazer, eu vou empreender também, vou fazer aquilo que eu sei. Às vezes então, tem um fundo de garantia para iniciar o negócio, né? Às vezes tem um fundo de garantia, como a gente viu. Quando a gente viu muita gente aí, né, no início da pandemia, ou antes da pandemia, investindo exatamente, pegando o fundo de garantia para fazer isso, investir num negócio. Então, mas nunca é um montante grande, gente. Não estou falando do Elon Musk que pode, né, investir quanto ele quiser de dinheiro num negócio novo. Não, nada disso. Não tem, a gente não está falando disso, a gente está falando de uma pessoa que trabalhou, sei lá, 10 anos numa empresa, pegou o fundo de garantia ali, sei lá, 20, 30 mil, está tentando equilibrar esses pratinhos, né, do empreendedorismo, investindo um pouquinho ali, investindo um pouquinho aqui. Então, o que as pessoas geralmente fazem por necessidade acaba deixando elas mais vulneráveis àquilo que elas não sabem, né? Então, aquilo que elas ignoram sobre o empreendedorismo, uma hora vai bater na porta, uma hora vai ser jogada na cara. Uma das primeiras coisas é a formalização, né? Que já é um processo complicado, né? Que é um processo, né? Ou qual setor investir, né? Aquela pesquisa inicial que a gente faz para poder fazer um investimento em algum negócio, não acontece. A pessoa vai fazer a partir daquilo que ela sabe, ou daquilo que ela viu, ou no máximo ela vai fazer algum curso técnico sobre alguma coisa para poder começar a produzir aquilo que ela quer vender. Então, a falta de conhecimento de como gerir um negócio em todas as suas áreas, seja contábil, financeiro, né, que aí já envolve a questão do preço, ou seja, o próprio marketing, a publicidade, isso é uma realidade, assim, nem sei como dizer, uma realidade profunda, genérica, geral da galera, é profunda também, não é uma questão que, primeiro que não se ensina nada disso na escola, né, poderia, né, alguma matéria infelizmente, alguma matéria de empreendedorismo na escola já ajudaria as pessoas a pelo menos ter alguma noção do que é fazer isso, mas não existe, então fica a cargo de especialidades como uma faculdade, né, então, e as especialidades estão todas setorizadas, então marketing, né, comercial é comercial, logística é logística, então não existe uma visão geral sobre isso. Então, quando a gente entra no empreendedorismo, a gente entra com essa visão deturpada, muitas vezes focado só na produção, e a segunda coisa é a venda, né? Então, fora isso, fica-se sujeito a análises financeiras erradas, por exemplo, como eu disse no começo da precificação, a resultados, né? A pessoa não sabe, por exemplo, como calcular o ponto de equilíbrio operacional, e isso daí a pessoa fala assim, trabalhei até o final do mês, chegou no final do mês, não paguei, tô devendo. Então, tem todo um arcabouço teórico que não pode ser ignorado, mas que também está disponível, né? Aqui, a gente, no Mercado Connect, a gente deixa bem claro que a pessoa que entra aqui, que ela pode também ter esse tipo de capacitação para poder se desenvolver ao longo do tempo, porque não e uma coisa que pega bastante para o nanoempreendedor é essa visão solitária do empreendedorismo, né? Que eu tenho que fazer tudo sozinho, que eu não posso me aliar com outros companheiros que estão nessa mesma pegada que eu, que estão desenvolvendo o mesmo trabalho que eu, e aí eu fico sozinho nessa. E quanto mais sozinho você tiver nessa, menos conhecimento você vai ter,
mais vai depender de você. Então, a troca de conhecimento nesse período é muito importante, né? E sim, inviabiliza um negócio, como a pergunta, né? Respondendo a sua pergunta, essa falta de capacitação, essa falta de informação e conhecimento, sim, viabiliza negócio a curto prazo, não é muito longo, né? Já vi empresas que começaram no maior gás e no final de 6 meses já estavam exaustas e exauridas e todo mundo endividado. E também outros desafios, por exemplo, uma mudança de legislação, né, pode tirar a sua formalização, de repente, né, uma mudança numa lei que gere o seu negócio, de repente ele muda de uma agência fiscalizadora, sai ou entra numa agência fiscalizadora, para de ser um item normal e entra para uma agência como a Anvisa, ou enfim. E aí isso pode inviabilizar seu negócio de uma hora para outra. Então, qualquer mudança na legislação, né, a gente está falando de macroestrutura econômica e política, pode inviabilizar teu negócio de uma hora para outra. Então, a gente também não pode deixar de lado, o nano-empreendedor não pode deixar de lado a visão da macroestrutura, além da produção ali, dos conhecimentos que eles têm que adquirir para poder desenvolver a própria empresa, que é interno, ele não consegue olhar para aquilo que impacta no setor que ele está desenvolvendo. Então, isso também é um outro problema, que a gente não vai retroalimentando esses conhecimentos, não vai observando o que está acontecendo, alta do dólar, sabe? Enfim, guerra na Ucrânia, tudo isso tem impacto real na vida das pessoas, mesmo que a gente ache que não, mas tem, né? Aumenta a gasolina, aumenta o dólar, aumenta tudo. De repente, um produto que você desenvolveu é cotizado em dólar, uma matéria-prima, ou o acesso a ela ficou mais difícil, como que você faz, né? Então, é muito difícil monitorar isso o tempo todo, e é muito difícil você ter todo esse conhecimento de como monitorar e de como chegar lá. Muito interessante, tu fez várias abordagens aqui, e todas estão muito ligadas à educação, a conhecimento, né? Sim. Até eu quero destacar, porque é bastante interessante a gente pensar em dois cenários, né? O primeiro talvez é o que tu mencionou, né? O conhecimento de áreas do empreendedorismo, e realmente volta e meia a gente conversa aqui com empreendedores de diferentes segmentos e esse insight ele volta à tona sempre. Como a gente não tem nas cadeiras dos colégios, das universidades, cadeiras específicas para falar de temas de empreendedorismo, como a gente não tem, por exemplo, de finanças, né? E aí depois Sim. A gente se queixa dos juros bancários. Os juros bancários altos é só talvez um reflexo da pouca educação que a gente tem de finanças, né? Que às vezes Exato. acha que pode tirar empréstimo e não se faz a conta desse custo pra gente, né? Então, do ponto de vista educacional, a gente tem talvez um gap grande, mas tu também, e aí é o segundo cenário, tu também enfatizou essa questão do vamos dizer assim, da assessoria, do conhecimento do dia a dia, de macroeconomia, de outros fatores externos que vão impactar esse empreendedor, e muitas vezes ele se vê sozinho. E aí eu achei muito interessante, eu anotei aqui a visão solitária, né? Realmente a pouca assessoria para esse empreendedor, e se ele não tiver aberto a procurar ambientes que ele possa trocar figurinha, que ele possa conversar com outros empreendedores, fica mais difícil a missão dele de levar o negócio para frente, né? Sempre mais difícil, né? Eu geralmente falo aqui no Mercado Conecta, é muito comum. Na verdade, é um dos nossos diferenciais aqui, essa abrangência coletiva das coisas, trocar essa ideia, mesmo que são pessoas que fazem produtos parecidos ou produtos que estão na mesma categoria, o trocar experiência, o trocar a informação só enriquece o grupo como um todo, assim. Então, e como a gente é muito pequeno, a gente não tem muito acesso a muita coisa, a gente fica muito restrito, a gente, né, é muito ilusória essa ideia de que empreender é um caminho solitário, e que você tem que cruzar barreiras, e que você tem que... É muito ilusório isso, na verdade. Quando a gente está falando de pessoas que são mulheres, muitas vezes mães, que perderam seus empregos porque foram mães, porque viraram mães,
e nesse, né, nesse contexto de crueldade com o trabalhador, na verdade, aí você ainda querer romantizar essa ideia do empreendedorismo, dizendo, olha, não, você precisa empreender, é muito lindo empreender. Não, não é lindo empreender, na maioria dos casos. É lindo empreender quando você tem um suporte aí de grana, e, né, quando você tem o Elon Musk atrás de você bancando, é muito legal empreender, mas quando você está no dia a dia ali vendendo, sei lá, o bolo de pote, a Dona Maria está vendendo bolo de pote, ela não tem glamour nenhum nessa questão, né, do nano-empreendedorismo. Muito pelo contrário, eu posso dizer assim com certa propriedade que na maioria dos casos, chega a 80%, 85% dos casos de nano-empreendedor são por necessidade. E que não tem nada a ver com eu herdei, eu fiz, eu tenho dinheiro, vou investir nessa empresa aí. Não, a maioria é necessidade mesmo. É legal a gente ouvir um cara que tá inserido dentro do negócio, que tá ouvindo as dores, né? E interessante que tu já deu vários caminhos aqui. E talvez o mais interessante da gente destacar é o coletivo, é buscar uma comunidade que possa, né, tá trocando conhecimento de forma permanente. Mas vamos se encaminhando aqui pro final, pedindo mais conselhos do Carlos, que é o seguinte, que tu, se pudesse dar um conselho apenas para aquele pequeno empreendedor que tá com dificuldade de vender os seus produtos ou os seus serviços. Vamos dizer que ele já fez a lição de casa, já melhorou a produção, precificou direitinho, ele está ciente de todos esses desafios prévios e agora está com dificuldade de vender os seus produtos. O que tu diria para ele? Bom, se você fez toda a lição nesse cenário aí que o Michael desenhou, se você está com toda a lição feita, ou pelo menos, sei lá, grande parte da lição feita, o que está faltando é você ouvir o seu cliente. Então, o cliente, ele é a ponta que precisa ser mais ouvida, que precisa ser mais acariciada, que precisa ser mais perto, que está muito mais perto de você, mesmo que você só atue pela internet. Então, o cliente, ele pode te dar muitos insights, ele pode te dar muitas informações relevantes para o seu negócio, que às vezes o nano-empreendedor, na maioria dos casos, tá? Muita gente ignora. Porque tem uma coisa aí, Michael, que é muito, muito engraçada, que é a gente, pessoalmente, a gente não gosta de ouvir uma coisa negativa sobre aquilo que a gente faz. Porque o nano-empreendedorismo, ele tem muito a ver com como sou eu que faço o meu produto, e eu vendo, e eu administro, e eu faço tudo. É como se a gente ouvisse alguma crítica pessoal. Negativa. É uma crítica pessoal, exato. Como se a gente ouvisse alguma coisa negativa sobre o produto, a gente ouvisse uma crítica pessoal. A minha dica é separe essas duas coisas, porque você não é o seu produto em si, mas você precisa ouvir o cliente, porque o cliente ele vai te dar todas as melhorias, todas as informações que você precisa para poder fazer com que essa venda seja mais fácil, para fazer com que essa relação de troca seja um processo menos doloroso, porque é muito difícil, às vezes, vender um produto. E aí, se você ouve o cliente, você vai ajustando essas coisas, essas questões, e aí você transforma essa relação numa questão mais fácil, mais simples. Então, o resultado vem melhor. Essa seria, acho que, a primeira grande dica, enfim, que eu daria nesse momento, porque eu sei que é uma das dificuldades, as maiores dificuldades para quem é nano-empreendedor, é ouvir o cliente e aquilo que ele fala, e aplicar as necessidades, né, ajustar as necessidades ao produto que foi desenvolvido. Então, presta muita atenção no que os seus clientes estão falando sobre o seu produto e tome uma atitude sobre ele. Não fique parado. Reajusta, muda, adequa, faz aquilo que, se for uma questão muito recorrente, precisa ser mudado. Sensacional, Carlos. Muito bom. Acredito que a gente teve 30 minutos enriquecedores para qualquer nano-empreendedor que vier a ouvir esse podcast. Né? Para finalizar, eu quero te agradecer, né? Quero te agradecer a participação aqui e queria que tu deixasse os contatos aí da Mercado Conecta, né? Quem quiser conversar mais com o Carlos, saber como participar desse coletivo, como é que encontra a Mercado Conecta? Então, para participar do Mercado Conecta, ou para conhecer o Mercado Conecta, vocês podem ir no nosso Instagram, nosso Instagram é @Mercado Conecta,
vocês conseguem ver no link da bio todas as informações de como participar como marca, como nanoempreendedor, dentro do nosso espaço, né, dentro dos nossos projetos. Aqui nós temos capacitações que acontecem na agenda, nós temos aqui espaços de exposição dentro da loja e nos espaços da loja, nós temos espaços de ocupação e também recebemos sugestões dos nanoempreendedores de como fazer isso melhor. Nós realizamos feiras também, algumas feiras em São Paulo, em alguns lugares, e logo, logo a gente está pretendendo fazer o nosso fórum aí de nanoempreendedorismo, e aí todo mundo tem que estar perto, todo mundo tem que estar ligado nisso daí. Lá tem todos os nossos contatos também, no telefone, e-mail, nosso e-mail é mercadoconecta@gmail também. Então, acho que é isso, só chamar lá, ou vir visitar lá o espaço que fica aqui no Brooklyn, em São Paulo, tá? E tem o nosso endereço lá também. E estamos à disposição aí. Sensacional. Vou agradecer de novo, Carlos, e também deixar um convite para quem está nos ouvindo, acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar link para outros episódios e artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço para todos aí. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.